Graças e paz, amados de Deus, eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor colocou nessa manhã no meu coração. Hoje, dia 21 de março, né? Estamos aí vivendo esse período aí que estão chamando de quarentena. Os cultos no templo estão suspensos e eu quero deixar essa palavra com os irmãos, principalmente os irmãos, né, da nossa igreja, Igreja Nova Vida de Araruama, e para todos aqueles que são amigos do nosso canal. Amém? A palavra de Deus que eu quero compartilhar está no Salmo 77. Veja o que Deus está falando para nós nesses dias. Salmo 77, a partir do versículo 6. Quem é o salmista, quem compôs esse salmo foi Asaf. Ele pergunta assim, ele diz assim: de noite indago o meu íntimo e o meu espírito perscruta. Ou seja, quando ele coloca a cabeça dele no travesseiro, ele começa a pensar em algumas coisas que ele estava vivendo. Possivelmente um tempo também difícil, né? Eu sei que muitos de vocês, irmãos, devem estar se perguntando: será que é o fim do mundo? Será que tudo vai acabar? Hoje, como eu disse para você, não é? 21 de março, estava lendo já uma notícia ontem à tarde de que muitos caminhoneiros já estão também entrando em quarentena com receio de serem contaminados e não ter atendimento médico adequado enquanto nas estradas estiverem. Então alguns caminhoneiros já estão parando para ficarem isolados com suas famílias. Você sabe que se os caminhoneiros param no Brasil, para muita coisa, né? O abastecimento de comida, de combustível, enfim. E a gente começa a pensar: Senhor, será que é o fim do mundo? Será que vamos voltar aos primórdios? A igreja primitiva vivia tempos, né, de perseguição. Nós não estamos sendo perseguidos pelas autoridades, mas nós não podemos nos reunir, nós não podemos ter contato uns com os outros. E se uma coisa dessa acontece, né, bate o desespero em muitas pessoas. Mas é normal você se questionar: o que está acontecendo? É o fim do mundo? Será que isso vai acabar? E Asaf também ficava se perguntando. Veja as perguntas que ele fazia para Deus. Versículo 7. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso o Senhor, ou melhor, rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Veja que temos aqui uma pergunta retórica. Será que Deus nos rejeita para sempre? Outra coisa que eu quero falar para os irmãos é que Deus está falando conosco, irmão. Até poucos dias atrás, há menos de um mês, o mundo estava pulando carnaval. As pessoas estavam no carnaval e ninguém estava preocupado com o coronavírus. Certo? A imprensa não estava dizendo: fique em casa. O governador aqui do estado do Rio de Janeiro não estava mandando fechar comércio. Aliás, o carnaval traz muito dinheiro para o estado. A Rede Globo, ela transmite o carnaval, então não havia nada para se falar, né? Agora tem. E a questão é a seguinte: rejeita o Senhor para sempre? Deus está falando conosco. Estamos passando por um período difícil e é um teste. Deus está preparando a igreja para coisas grandes. Deus está preparando a igreja para o encontro com o Senhor. Eu espero que nesses dias, meus irmãos, vocês estejam orando mais. Eu espero que nesses dias você possa estar fazendo uma reflexão maior acerca da sua vida espiritual. Eu tenho crido, eu estou esperando que esses dias sejam de reflexão para o irmão, para a irmã, no que diz respeito a valorizar a assiduidade dos cultos, né? Eu tenho percebido que para quem não tem hábito de estar na casa de Deus, vai quando quer, não tem hábito de estar congregando, né? Uma coisa é você assistir culto online, internet. Outra coisa é encontrar-se com os irmãos, abraçar, a comunhão ali dos santos. E Deus tem permitido isso, né?
É possível que as pessoas que não são assíduas estejam tranquilas, mas quem ama estar na casa de Deus, quem sempre esteve envolvido com as coisas de Deus, ministrando, sabe, na casa do Senhor, está sofrendo, está triste. Eu não sei qual é o problema que Asaf estava passando, mas ele diz assim: rejeita o Senhor para sempre. E a pergunta retórica é: não. Deus não nos rejeita para sempre. Ok? Deus está permitindo todo esse caos, mas isso não é para sempre. E eu queria pedir aqui a você, meu irmão, minha irmã, para não ficar entrando nessa paranoia mais uma vez. Se você fica o dia todinho assistindo televisão, procurando notícias sobre isso, sobre o assunto, você está se alimentando de pânico, do medo, e o medo anula a fé. Você deixa de viver a fé, deixa de acreditar na palavra de Deus para ficar só se detendo nas notícias. As notícias não são nada boas. Eu não estou dizendo que você tem que ficar alienado, certo? Mas não se alimente somente dessas más notícias. Isso é para todo mundo. Para mim também, um pastor como líder, eu tenho que me policiar também nisso, porque se eu ficar só, vamos ver as notícias, vamos ver o que está acontecendo, né? A gente fica ali, se deixar, a gente entra em pânico, né? Rejeita o Senhor para sempre? A pergunta não, Deus não nos rejeita para sempre. Deus quer que nesse momento de dificuldade, nós venhamos a refletir acerca da nossa fé, da nossa vida espiritual, que venhamos nos consertar, venhamos renovar nossa aliança. Ele faz outra pergunta: acaso não torna a ser propício? A pergunta é sim, a pergunta é retórica, tem como resposta sim. Sim, Deus vai voltar a ser propício para conosco. Nós temos crido que há muitas almas ainda para serem salvas e que Deus vai nos usar, vai usar o nosso ministério. Eu creio nisso, que Deus vai voltar a ser misericordioso para conosco. Versículo 8: cessou perpetuamente a sua graça? Outra pergunta que o salmista fazia para si mesmo. Será que Deus cessou, interrompeu a graça, o seu favor imerecido? Nós não merecemos nada, Senhor. Será que o Senhor cessou a sua graça sobre a minha vida? É outra pergunta retórica que a resposta eu digo para você: não. Deus não cessou a sua graça. Deus continua derramando a sua graça, o seu favor. Nós acordamos hoje com saúde, nossa família, bem, graças a Deus. Temos crido que o Senhor nos guarda. Ele continua derramando graça. A igreja brasileira está orando, graças a Deus, né? Se você fizer uma comparação em números proporcionais, até agora, hoje 21 de março, sábado, morreram 9 pessoas num país que tem 209 milhões de habitantes. Se você olhar proporcionalmente, Deus está sendo misericordioso. Deus está ouvindo a oração do seu povo. Amém? E Deus tem derramado sua graça sobre nós. Ele faz mais uma pergunta para si mesmo: caducou a sua promessa para todas as gerações? Será que não são mais válidas as promessas que Deus fez para mim, para você? Expectativas boas para o ano 2020, caducou? Foi ultrapassada, ficou superada, envelheceu, ficou obsoleta, antiquada? Eu creio que não. Há muitas promessas de Deus para mim e para você. Amém? Há promessas de Deus para mim e para você. O mundo não acabou, não. Ainda que você esteja dentro da sua casa, recluso, alguns ainda estão saindo para trabalhar porque tem que sair. Mas eu quero dizer para você que o mundo não acabou. Você está vivo, você tem Deus, você tem sua família. Nós não estamos podendo nos encontrar no santuário, mas podemos sim orar uns pelos outros, estar em contato pelas redes sociais, em nome de Jesus. Versículo 9: esqueceu-se Deus de ser benigno? Olha só a pergunta que ele fazia para si mesmo. Ele devia estar vivendo um momento muito difícil, Asaf. E ele se perguntava: será que Deus se esqueceu de ser bom? Não, Deus não se esquece de ser bom. Deus, ele tem suas maneiras de tratar conosco, com o homem, com a humanidade. No primeiro momento, muitas vezes a gente não entende, né? Eu também já me peguei pensando: Senhor, não estou entendendo o que o Senhor quer falar. Porque, veja bem, da mesma maneira que Deus está
permitindo essas coisas para despertar aquele que está dormindo, para levar aquele frio a voltar a ser quente. Mas aqueles que já estavam quentes, aqueles que estão aliançados com o Senhor, sempre estiveram ali firmes, também estão sofrendo as mesmas questões, né? E muitas vezes se questiona, Senhor, por que aquele que é fervoroso, aquele que é fiel, está fazendo a sua vontade, está passando as mesmas experiências que aquele que está dormindo espiritualmente, né? E às vezes essa pergunta também pode bater no seu coração. Deus se esqueceu de ser bom? A resposta é não. Deus continua sendo bom. Deus é bom. Amém? O tempo todo, Deus é bom o tempo todo. Aí ele termina aqui a última pergunta. Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? A Bíblia diz que Deus ele está irado, obviamente, com o pecador, com o pecado, com suas práticas, com a humanidade que afronta a sua palavra. Mas aí ele se perguntava aqui, será que Deus reprimiu? Será que Deus não vai mais derramar suas misericórdias? Quero deixar essa palavra para você aqui nessa manhã, dizendo que Deus sim, continua derramando as suas misericórdias, como diz lá em Lamentações, as misericórdias do Senhor são razões de nós não sermos consumidos, elas se renovam a cada manhã. Fique com essa palavra, não é o fim do mundo. Ainda há coisas que Deus vai realizar na nossa vida. Amém? Não gere pânico, evite, né, assistir tantos vídeos, pessoa morrendo. Você fica compartilhando vídeo lá da China. Vídeos lá da China, o pessoal, na China, na Itália, que é o epicentro, né? As pessoas morrendo. Vamos ver como morre uma pessoa com coronavírus. Olha só, sem ar. Sem ar. Então isso você, de repente, tem um estômago forte. Mas tem muita gente que não tem a sua fé, não tem a sua maturidade. Pessoas novas convertidas, pessoas, sabe, que são sensíveis. Você fica enviando essas coisas o tempo todo. Isso gera, sabe, um pânico, gera em corações pessoas ansiosas. Há relatos de pessoas que morreram de infarto, infartaram por conta das notícias chegando e a pessoa infartou. Não morreu de coronavírus, mas morreu de infarto por causa da ansiedade, a pressão foi em cima. Então vamos ser portadores. O mundo não acabou, não é o fim do mundo. Ainda que você tenha os mesmos sentimentos que Asaf, esses mesmos questionamentos, nós aprendemos aqui nessa manhã que a graça de Deus não cessou, que as suas promessas não caducou, que a sua graça, as suas misericórdias não foram reprimidas. Deus é bom, certo? Ele não nos rejeita para sempre. Ainda que Deus permita passarmos por momentos difíceis, Ele não nos rejeita. Eu não queria que esse vídeo ficasse muito longo, mas é uma palavra, um devocional, principalmente para os nossos irmãos aí da Igreja Nova de Araruama, todos os irmãos, amigos do canal. Deus abençoe rica e abundantemente. E fiquem ligados aí nas redes sociais e estaremos aí sempre procurando nos comunicar. Deus abençoe.